Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Servir o Senhor transforma vidas. Meus irmãos, quando eu entendo que Deus quer usar de mim, do meu ministério, do meu sim, e através do meu sim vai transformar vidas, nós entendemos que a minha vida não mais me pertence. Olha para Nossa Senhora. Imagine só se Nossa Senhora desse um não. Você imaginou? Se Pedro desse um não, se Paulo desse um não, Timóteo desse um não, se João desse um não, se os apóstolos dessem um não, o que seria de nós? Se o Papa desse um não, se os bispos dessem um não, se os padres dessem um não. Meus irmãos, nós precisamos entender que a vida não nos pertence. Deus nos deu a vida e nós precisamos o adorá-lo. Nós precisamos servir. A minha vida é minha, eu cuido do meu jeito, eu faço do meu jeito. Não é assim. Não é desse jeito. Quando eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, nós iremos servir com alegria e com júbilo. Ali, pessoas são transformadas, curadas e libertadas. A partir do sim de Maria Santíssima, de Nossa Senhora, você sabe o que aconteceu? De fato, rasgou o documento que me condenava, que te condenava. Abriu as portas do céu, o céu ficou escancarado, as portas para mim e para você. Percebe? Através do sim, através do serviço de Maria, o Senhor olhou para a humilhação da sua pobre serva. O que falta em mim e você é querer ser humilde e entender que Deus quer nos usar. Deus quer levar para águas mais profundas. Só que muitas das vezes, meus irmãos, a gente só quer nos ocupar daquilo que nos agrada. Nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. E não pode ser assim. Eu sei que você tem os afazeres da sua própria casa. Eu sei que talvez você é casado. Você que é jovem, tem que cuidar da sua faculdade. Você que é adolescente, cuidar da sua escola. Eu sei disso, tem coisa para fazer. Mas será que uma vez durante a semana, 1 ou 2 horas, você não pode servir a igreja? Tem algo errado aí. Pois se nós somos criatura, existe um Criador. Meus irmãos, entenda o detalhe aqui. Quando vem a doença, a gente para tudo para cuidar do corpo, da matéria. O que você quer dizer? Tá certo? Tá errado? Não, tá certo. Mas a gente tem que tentar cuidar da nossa matéria, nosso corpo antes. Fazendo exercício físico, comendo alimentos saudáveis. Isso precisa acontecer dentro de nós. A gente tem que saber comer uma quantidade de alimento para não ganhar peso demais exagerado. Isso é cuidado. Cuidar de mim. Mas entenda a coisa, você tem que cuidar do seu corpo e higienizar o seu corpo, sim. Mas a gente tem que arregaçar nossas mangas. Fazer que o amor de Deus chegue além de fronteiras. E para isso acontecer, eu e você tem que ser sinal de graça, de cura e de libertação. Nós temos que entender que nós somos enviados do Senhor. Enviados. E para que isso aconteça, o nosso sim tem que ser verdadeiro e sincero. Compreender que os mistérios de Deus quer realizar através da nossa vida. Nossa Senhora falou para os discípulos: fazer tudo aquilo que Ele vos disser. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: servir é ir ao encontro dos mais necessitados. Meus irmãos, entenda uma coisa: é você visitar uma casa de idosos. E os idosos andam tão carentes de um abraço,
de aperto de mão, você lá ficar com ele meia hora, 1 hora, 2 horas, é uma forma de evangelizar. Você pode dizer, mas eu não sei falar palavras bonitas. Mas com o idoso você pode falar palavras simples, rezar com ele um Pai Nosso, Ave Maria, ele vai se sentir curado, libertado e transformado. E é isso que eu e você devemos ser protagonistas do bem, do amor e da misericórdia. E para isso nós temos que dar o nosso primeiro passo. Dá o sim. Quando a gente visita um hospital, visitar um doente, um enfermo, que lá ele se encontra numa situação delicada, e quando a gente vai, a gente leva a esperança, a gente leva o amor, a gente leva a misericórdia. Sabe, meus irmãos, nos momentos difíceis da nossa vida, nós queremos tanto que alguém chega para nos aconselhar, a gente quer muito um aperto de mão, um abraço, que alguém traz uma palavra amiga. Mas agora nós temos que mudar a situação. Nós precisamos ser esse protagonista. Nós temos que ser essa ponte, meus irmãos. E a gente precisa entender uma coisa. O povo precisa de mim, de você. E Deus conta com você. A gente precisa parar de ser egoísta, de olhar para mim, olhar para eu, só eu. Tem que dar o nosso tempo para Deus. Nós temos que nos consumir em prol do Evangelho, em resgate de almas. Meus irmãos, existe um momento que a gente tem que esquecer de mim mesmo para de fato fazer a vontade de Deus. Pois muitas das vezes a nossa matéria, nosso corpo quer dormir e descansar. A nossa matéria, nosso corpo quer comer o tempo todo. E não pode ser assim. A gente não pode ser escravo do corpo, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. E quando você serve o Senhor, vidas são transformadas. Quando você visita um idoso, o idoso irá ficar alegre e feliz com a sua visita. Quando você visita uma pessoa doente, ela vai ficar alegre e feliz. Ela vai mudar o semblante, a sua face. Ela vai ter esperança de chegar logo à sua cura, à sua libertação. Pois momentos naqueles hospitais, para ela não tem sido momentos fáceis. Não tem sido. Para ninguém é bom estar no hospital. Para ninguém idoso é fácil. Fica dentro da sua casa 1, 2 anos para você ver como é que é ruim, como é que é chato. Por isso, meus irmãos, existem várias formas de evangelizar com simples visitas, com simples palavras, palavras de afeto, palavras de carinho, e nós precisamos transformar essas vidas, esses corações. O Enio, mas ele é chato. O Enio é pessoa enferma. O Enio, eu não gosto de ir lá. Não é gostar, não é querer, é transformar vidas, meus irmãos. Meus irmãos, existe o presídio para ser visitado. E no presídio não tem só pessoas ruins. Não, lá existem criaturas de Deus. E a gente precisa anunciar a boa nova para que eles se arrependam dos seus pecados, seus erros, suas falhas. Eles merecem também a sua chance. Eles merecem mais uma oportunidade. E eu e você precisamos ser protagonistas do bem, do amor e da misericórdia. Isso precisa acontecer a partir de mim. Eu preciso ter essa iniciativa de anunciar a boa nova. E eu preciso ser protagonista. E meu irmão e minha irmã, não precisa ter escola, ter faculdade, não. Só precisa ir lá, olhar nos olhos de cada um deles, pegar na mão, dar um abraço, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, pronto, tá resolvido. Deus vai falar através da sua visita, através da sua presença. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes nós estamos omitindo, nós estamos escondendo, nós estamos passando responsabilidade para o outro. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Nós precisamos ser protagonistas para o bem, para o amor e para a misericórdia. Nós temos que arregaçar nossas mangas, meus irmãos. É algo muito importante que há necessidade de ser refletido, de ser analisado. E para isso, eu e você precisamos ser protagonistas para o bem, para o amor e para a misericórdia. Quantas famílias que não estão bem? Chegou a doença, chegou talvez o câncer, outra enfermidade, e você sabe, meus irmãos, você tem que fazer alguma coisa. Nós, como igreja, nós como batizado, nós como católico, nós não podemos dizer, eu não sei, eu não vi, não estou sabendo de nada. Não, meus irmãos. Não, vamos tirar 1 hora do meu dia, vamos lá visitar esse irmão. Ele precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa orientação, da nossa oração, do nosso abraço, da nossa presença. É essa hora que o povo de Deus tem que ir lá visitar para levar o amor e a misericórdia. É esse vindo que transforma vidas. Entende?
Quantos casais estão vivendo pé de guerra? Então eu e você que estamos sabendo desses casais, vamos lá servir para transformar a vida desses casais. E entender e falar para eles que a vida de casais não é fácil, mas eles precisam entender que precisa ceder, amar e perdoar. Mas para isso acontecer, eu e você temos lá que olhar nos olhos desse casal, falar, orientar e dar conselho e dizer: no nosso matrimônio não é fácil, mas todo dia a gente ama e perdoa, perdoa e ama. Entende? Mas precisa que eu e você, como católico, como cristão, precisamos ir lá. É algo muito importante. Quanto jovem você sabe que está na vida do álcool, das drogas, da sexualidade? Nós não podemos dizer: não é meu filho, não é meu sobrinho, não é meu parente, não é nada meu, então não tô nem aí, que ele se lasque, que ele se dane. Não, meu irmão, nós não podemos ser assim, nós não podemos desse jeito. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não é caso perdido. Nós não podemos dizer: pau que nasce torto nunca se direita. Não, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos arregaçar nossas mangas. E para isso acontecer, precisa ter uma iniciativa minha e sua, meu irmão. E existe isso para que amanhã o mundo seja melhor, para que coisas boas aconteçam. Quando eu ajudo o meu vizinho, quando eu colaboro com o meu vizinho e oriento e aconselho, talvez eu ajudo, oriento, ele é uma pessoa boa e amanhã quando eu preciso, ele me ajuda. Mas se eu não fizer nada, daqui a um momento, infelizmente, ele pode se tornar um ladrão e ele pode vir roubar minha própria casa. O dia que você orienta aquele jovem que está entrando na vida errada, que ele para de fazer aquilo, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas se você não fizer, daqui a um dia ele está roubando a sua casa. Não adianta você colocar cachorro, câmera, não adianta você colocar cerca elétrica, não adianta. Você está sendo egoísta. Mas quando a gente olha para alguém que a gente sabe que ele está entrando na vida errada, falsas amizades, amizades erradas, a gente precisa entender uma coisa: quando eu ajudo, eu tô sendo protagonista pro bem e pro amor e misericórdia. E isso não arregaçar nossas mangas. Muitas das vezes a gente reclama: o filho de fulano é assim. Mas eu te pergunto: você tem feito algo? Não é meu filho, N. Tudo bem, mas a gente pode mudar tudo isso. Entende? Não é o seu filho, mas talvez o seu filho comece a andar com ele, daqui a pouco o seu filho tá na mesma vida também. Você está entendendo? Porque quando você orienta o filho do vizinho mudar, o seu filho também tem chances de não entrar naquela vida. E também, o seu filho não, você orientando aquele jovem a sair daquela vida, os seus filhos não vão ver aquilo. Isso é muito bom. Então nós precisamos entender uma coisa: a gente não pode olhar somente para mim, para os meus. Não, meu irmão, nós temos que olhar para o mundo. Por exemplo, como é que você pega, limpa toda a sua casa, mas você joga o lixo na rua? A minha casa tá limpa, mas entenda a coisa: se a rua tá suja, a sujeira vai voltar para dentro da sua casa. Entende? É como você pegar as coisas sujas da sua casa, jogar em uma esquina e meter fogo. O cheiro, aquele bagaço é tudo na sua casa. Então são coisas que a gente precisa pensar e analisar. Eu limpei minha casa, fechei tudo, tá tudo ok. Mas não é assim. Mas a casa do vizinho está suja. E daqui a pouco aquele vizinho tá doente. Daqui a pouco aquele vizinho tá passando mal. Daqui a pouco ele bate na porta e você vai precisar ajudar, apoiar e orientar. E a gente não pode ser assim. Então a gente precisa entender, meus irmãos. Entende? Quantas vezes pessoas chegam pra mim: Enio, eu não aguento meu vizinho, eu não suporto meu vizinho. Ele liga um som a músicas ridículas. O que é isso? Quando o vizinho liga um som com aquelas músicas, você logo fica assim, chateada com aquilo. Aquelas músicas que você não gosta e tal. Perfeito, tudo bem. Mas imagine coisas que a gente faz. Eu falei do lixo que você joga na porta. Mas quantas coisas a gente acaba fazendo errado, acaba ofendendo, acaba ferindo um ao outro. A gente precisa parar, pensar e refletir sobre as nossas atitudes também. E para que o mundo seja melhor, a gente precisa olhar para nós. Eu preciso olhar para mim, a pessoa do Enio, quem eu tenho sido. Entende? E quantas vezes eu tenho sido um jovem pirracento, briguento, grito. Então são coisas na simplicidade que eu preciso entender, eu preciso servir. E quando eu sirvo,
as vidas são mudadas. Entende? Como assim? Vou te dar um exemplo só pra você entender melhor, pra você entender uma coisa aqui. Quando você apoia um jovem, e o jovem entra na faculdade, daqui a pouco ele se torna um médico, e daqui a uns dias ele pode cuidar de você próprio. Que bênção, Deus seja louvado. Não é isso? Porque o futuro são jovens. Meus irmãos, para pensar, meu irmão. A gente não faz pensando nisso, mas quando a gente faz isso, o mundo amanhã é melhor, pois vai ter um dedo seu. É claro que o importante não é você ser vangloriado por isso, mas você entender que o mundo vai ser mais justo, vai ter mais amor e misericórdia. E para isso acontecer, muitas vezes a gente espera de pessoas lá do alto, mas talvez precisa começar por baixo. Entende? São barulhos baixos que vai fazer um barulho alto. São pessoas pequenas que vão fazer coisas grandes. E precisa começar por mim, precisa começar por você. E para isso acontecer, precisa começar primeiramente por mim. E isso de mim vai passando para outro, de outro vai passando para outro, e isso vai crescendo, vai ampliando, isso vai ser cada vez mais maior. E nós vamos compreender esse grande mistério, esse mistério do amor, da misericórdia de Deus. E para isso nós precisamos dar o nosso primeiro passo. O primeiro passo de fazer o bem, de fazer a misericórdia, de arregaçar nossas mangas. Lembra, irmãos, eu sempre digo para os irmãos, se você tem um alimento na sua mesa, é porque pessoas um dia plantou, pessoas um dia cultivou, pessoas um dia fez tudo isso, e hoje você tem um alimento para comer e para saborear. Entenda uma coisa, alguém fez muito tempo atrás. Por isso nós precisamos entender uma coisa: para amanhã ser um mundo e um dia maravilhoso, nós precisamos fazer o hoje, agora. E essa mudança precisa começar agora. Servir para transformar vidas. Entenda uma coisa: não vou fazer nada não quero arregaçar nossas mangas, porque eu já tô velho, tal. Mas entenda uma coisa, não tem essa mentalidade, por favor, pois amanhã é os nossos filhos, amanhã é os nossos sobrinhos, amanhã é os nossos netos. Nós estamos deixando pessoas aí nesse mundo, meus irmãos, que conta conosco. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa deixar um legado, nós precisamos dar exemplo. Imagine só se todo mundo pensar igual. Imagine só, isso não pode acontecer. Nós precisamos ser protagonista do bem, do amor e da misericórdia, meus irmãos. É ajudar. Entende? Quando você oferta à igreja, você faz uma doação, um ofertório, você é dizimista, você ajuda ali a manter a igreja, a instituição, o templo. E também tudo aquilo que envolve os donativos que a igreja necessita. Pois tudo hoje precisa do financeiro. Não fique pensando você, não precisa. Então, há uma necessidade de precisar. Quando você ajuda o seu vizinho que está passando por necessidade, então, é algo que você evangeliza, você arregaça as mangas e você faz o amor de Deus ir mais longe e curar corações. Nós precisamos transformar vidas e não destruir vidas. Nós precisamos fazer alguma coisa, e para isso acontecer, nós precisamos escrever uma nova história, a história do amor. É aquilo que Jesus nos ensinou a amar sem olhar a quem. Nós vamos ler um relato retirado do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler agora, por favor. Esse relato vamos ler com muito carinho e muito amor. Se você quiser visitar, visite lá, padrepiodepietrelcina.com.br. Conheça e visite e saiba um pouquinho mais da nossa missão e do nosso apostolado. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Descubra o porquê Padre Pio não dava a absolvição a todos que se confessavam. No começo da década de 20, Padre Pio era mais conhecido pela cura das almas e pela vitória sobre os demônios psíquicos e espirituais, mediante o sacramento da penitência, do que por curas físicas e exorcismos de ocasião. Para a maioria das pessoas, tratava-se simplesmente de um confessor sábio, porém, havia os casos em que alegava
ter recebido uma iluminação sobrenatural, como no caso em que ele disse a um penitente: conheço-o como a palma de minha mão, como você conhece a si mesmo. Padre Eusébio escreveu: a absolvição dependia de reconhecer-se erro, de transgredir os mandamentos do Senhor e de se arrepender-se, não apenas por medo do inferno, mas por ter ofendido a um Pai infinitamente bom, que enviou Jesus para morrer por nós. Se a pessoa não demonstrasse verdadeira penitência, Padre Pio podia recusar a absolvição, insistindo: meu filho, minha filha, converta-se. Se ao menos soubesse quanto sangue você me custa.